Meus irmãos, daqui a pouco vai ficar difícil a gente arranjar um texto de Reis e de Crônicas para a gente pregar, porque está se esgotando, estamos chegando no finalmente, né? E buscando o texto e a direção do Senhor, de o que Ele ia compartilhar conosco nessa noite, eu me peguei pensando em algumas dificuldades gerais de todos nós. E apesar de todas as nossas necessidades e anseios, de fato, irem mudando conforme o tempo vai passando, né? Eu meio que tenho a impressão de que existe algo que todos nós gostaríamos de receber em qualquer momento da nossa vida, seja a fase que for. E essa coisa é tão especial que nós costumamos chamá-la de tempo. Quem não gostaria de ter mais tempo para as coisas boas da vida? Para os teens, adolescentes e jovens que passaram esse fim de semana no acampamento, ter mais dias lá no acampamento juntos, não seria algo bom? Ter mais dias de férias, ter mais dias de tranquilidade. Seja no ramo que for, você vai encontrar facilmente diversas palestras, sempre tratando sobre a importância do tempo na nossa vida. Se pesquisar no Google, você vai achar milhares de cursos de gestão de tempo, cursos sobre planejamento, organização, tudo com a proposta de otimizar o uso que nós fazemos do tempo. Em relação ao trabalho, então, facilmente ouvimos pessoas dizendo que só não fizeram algo melhor por conta do tempo. Se eu tivesse mais tempo. Até banco 30 horas já existe, porque as 24 não dão mais conta das nossas necessidades. Da criança que reclama lá do pouco tempo para jogar videogame, do pouco tempo para ficar junto com os amiguinhos, então quando acaba o culto e os pais chamam para ir embora, né? É uma loucura, mas um tempinho. Ao adulto que vai reclamar aí do tempo de férias que passaram voando e agora já tem que voltar para a mesma rotina. Todos temos ou entendemos claramente a importância que o tempo tem para nós. E essa noite eu te convido a relembrar uma história de um rei que vai mostrar exatamente o papel do tempo no coração do homem. Imagina, vamos já fazendo um exercício, né? Imagina que você recebe uma mensagem de Deus dizendo que você terá exatamente X dias de vida. Entendeu? Pensa de 0 a 10 só, né? Para facilitar. Mas nesses 10 dias de vida, você vai precisar se despedir de todo mundo, passar todas as instruções para as pessoas que você ama, porque certamente no fim desses dias você morrerá. O que você faria? Tem, inclusive, muitos filmes que vão abordar essa dinâmica, né, do fim da vida chegando. Tem um deles muito bom, muito divertido, que eu vou indicar para você assistir essa semana. Se chama Antes de Partir. Infelizmente, eu só achei ele disponível na HBO Max, né? Nas outras você tem que pagar, mas tem lá, para quem tem esse streaming aí. Antes de Partir é o nome do filme. Parece que é diante da nossa finitude que começamos a dar real importância para algumas coisas na vida. E vários daqueles projetos que estavam na gaveta e pareciam tão importantes, quando a gente se depara com o fim, a gente fala, é agora ou nunca. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 20, e acompanhar a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1 ao versículo 7. Achamos? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei,
Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a essa cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias recebeu exatamente a bombástica notícia que a gente comentou no início da mensagem de hoje. Ajeita as coisas, que tua hora chegou, não tem mais para onde correr. E é bem interessante observarmos a série de eventos que se segue nesse texto, porque diante do esclarecimento da finitude dele, diante do vencimento da sua data de validade, Ezequias se volta para a parede e se põe a orar. Ele ora e ele chora, clamando para que Deus lhe socorra, dando mais anos de vida. E uma leitura superficial dessa história nos faz focar na atitude do rei em buscar a Deus. E meio que dá até para fazer um plano, né? Você que está com seus dias contados, vamos fazer a campanha Oração contra a Parede para ganhar mais 15 anos. Como se buscar ter mais tempo de vida fosse realmente o essencial que esse texto está apresentando. Mas isso só é possível se tirarmos totalmente o texto do seu contexto. Esse texto não caiu de paraquedas aqui. Porque o panorama do texto é o seguinte: o momento histórico era completamente caótico. O domínio e poder do Império Assírio estava no ápice. Eles estavam dominando o mundo inteiro ao redor deles. A Assíria tinha batido as portas do reino com um exército invencível. Se você olhar o capítulo 19, acontece já uma coisa assim extraordinária que nem Avengers dá conta. Homens, carros, cavalos, tecnologia. O povo de Israel só podia esperar para ser atrocidade, assim, ser completamente destroçado, destruído. E Ezequias e o seu reino não teriam a menor chance de reagir. Mas Deus interveio na história. No capítulo anterior ao que lemos hoje, o capítulo 19, vimos como Deus, sozinho, sem se valer de nenhum guerreiro, nenhuma estratégia militar, havia exterminado completamente o exército da Síria, que estava ali diante de Israel, ao ponto do grande rei Senaqueribe fugir dali correndo às pressas, temendo pela própria vida. Mas essa história, que garantiu algum tempo a mais de vida para o rei de Israel e para o povo de Deus, não capacitou o nosso rei Ezequias a aproveitar esse tempo da maneira correta. O clima de tensão entre os reinos próximos seguia piorando ano após ano. E agora o rei Ezequias, no meio de toda essa problemática que está acontecendo ali de política externa, desenvolve uma doença mortal. Caramba! E agora? Parece que acabou para Israel. Não tem mais saída. Deus manda a diretriz de que ele tem mais uma tarefa antes de morrer. Olha aí para o versículo 1. Qual é a tarefa? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Tarefa fácil de se seguir. O tempo extra recebido no capítulo 19 não foi suficiente para Ezequias cumprir essa tarefa. Ele não tinha conseguido deixar a casa dele arrumada, as coisas em paz. Então agora Deus mais uma vez adverte o rei sobre o que é esperado dele. Como rei, como servo do Senhor, ele precisa deixar a casa dele em paz. E o que é que Ezequias faz quando recebe essa notícia? Como um bom cristão egocêntrico, a parte do deixar a casa em paz, botar em ordem, fica em segundo plano, e o que ele ouve? Que ele vai morrer. E o que ele começa a fazer? Começa a orar, clamar, e de novo o que Deus faz em favor de Ezequias? Mais um tempo extra. Versículos 5 e 6 dizem: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E agora vem aquela parte assim extraordinária para quem recebeu um ultimato. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei, que é o cara mau do momento, te livrarei, a ti
e a esta cidade. Ezequias foi aquele que pediu tudo que muito de nós pede e, de alguma forma, a gente vê claramente ele não só pedindo, mas recebendo de forma direta exatamente o que ele pediu. Mas, diferente do capítulo 19, agora ele recebe um bônus ainda mais longo, não são poucos anos a mais, são 15 anos extras. Uau! 15 anos. Com 15 anos dá para fazer faculdade, mestrado e doutorado. Você vai ser o especialista do assunto e depois você morre. Com 15 anos dá para fazer muita coisa. Mas ao seguirmos a leitura do capítulo 20 e do capítulo 21, o que vemos acontecer são coisas cada vez piores para o rei e para o povo de Deus que vivia toda essa dinâmica. Então, será que o tempo, de fato, era o fator mais importante nessa história do rei Ezequias? Nem mesmo esses 15 anos capacitaram o rei Ezequias a ensinar o seu filho os caminhos do Senhor. Nem mesmo esses 15 anos serviram para transformar Israel em uma grande potência mundial. Porque o receber tempo extra não é a questão central dessa história. Isso nos leva ao desafio de reconhecer qual então seria a questão central desse relato. Qual seria a questão central desse texto bíblico? Alguns estudiosos vão até questionar se não teria sido de fato melhor que Ezequias tivesse morrido no tempo devido, do que ele tivesse vivido mais esses 15 anos e passado por tudo que ele teve que passar, visto tudo que ele teve que ver. Ele viu o péssimo rei que seu filho Manassés se tornou. Pois, segundo a arqueologia bíblica, eles reinaram juntos, em corregência, durante grande parte desse período. Ele viu a profanação e a idolatria seguida por Israel, ano após ano, sendo agravada, estimulada pelo seu próprio filho. Ele viu o domínio do mal, corrompendo até mesmo homens que até então eram fiéis ao Senhor. E é incrível percebermos como essa mesma forma de idolatria ao tempo continua dominando os nossos corações hoje em dia. Dizemos que só o tempo pode curar corações destruídos por idolatrias amorosas. Afinal de contas, se você está sofrendo porque ele te deixou, porque ela te abandonou, dê tempo ao tempo. O tempo cura todas as coisas. Ou dizemos que o tempo pode curar a dor do luto das pessoas que amamos que se foram. E aí a gente tem palavras realmente de amor, de cuidado. A gente diz, meu irmão, minha irmã, é só aguardar. No tempo certo, não vai sentir a mesma dor. Porque o tempo cura todas as coisas. Afinal, costumamos dizer que o tempo tem esse incrível poder de curar. Ou ainda, como dissemos no início dessa mensagem, dizemos que o tempo é absolutamente tudo o que eu e você precisamos. Com mais tempo, eu faria muito mais. Com mais tempo, eu seria muito melhor. Com mais tempo, eu faria. Com mais tempo, eu conquistaria. Com mais tempo. Só que não atentamos para questões básicas da nossa relação com esse tempo que recebemos de Deus. Você percebeu o poder que a gente está viciado em transferir para esse Deus chamado tempo? Vocês conseguem perceber o que realmente estamos direcionando o tempo? O que eu e você tornamos o tempo? Quem tem poder para curar todas as coisas, meu irmão? Para e pensa. Quem tem esse poder de curar? Quem tem poder para transformar algo ruim em algo bom? Quem tem poder para fazer você ser melhor e construir coisas melhores? Quem realmente é esse ser que tem poder para todas essas coisas? É tempo o nome dele? Então, mesmo em uma posição de pseudo-piedade ao Senhor, podemos observar uma idolatria comum a todos os corações desde que o pecado entrou no mundo. A idolatria do tempo, do poder dado ao tempo. Eclesiastes, capítulo 3, ao falar sobre o tempo, nos diz que o próprio Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Não fomos feitos para viver por tão pouco tempo como é a nossa vida aqui. E por isso a gente sofre tanto nessa relação com o tempo. Parece que sempre falta, sempre é pouco. E é a partir da corrupção do pecado que
temos essa cisão da eternidade do tempo que foi transferida a nós. E passamos então a viver com tamanha limitação temporal, e isso é horrível, isso é incômodo, isso é estressante. E assim como todas as forças corruptas, o tempo se tornou mais um dos nossos grandes opressores pós-queda. Vivemos com a ideia de que nos faltará tempo para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Porque uma vez que entendemos a nossa finitude e estamos submetidos a começar a temer o poder que o tempo exerce sobre nós, mas olhar para todo o contexto da vida de Ezequias, mais do que nos levar a perceber esse imenso poder opressor que o tempo exerce, mais do que nos levar a conhecer a idolatria do tempo como grande senhor das nossas vidas, somos levados então a reconhecer quem de fato tem poder sobre tudo e todos. Porque até mesmo o tempo é apenas mais uma obra da criação das mãos poderosas do nosso Senhor. Criado como eu, criado como as coisas que a gente pode ver. E como tal, Deus não fez o tempo para ser essa coisa corrupta. Deus não fez o tempo pensando em usá-lo como uma ferramenta opressora, como o pecado tornou o tempo. Assim como tudo que havia no início de todas as coisas, na perfeição do projeto de Deus, também o tempo foi colocado sob o senhorio do homem. Eu e você fomos colocados no jardim perfeito, onde todas as coisas eram perfeitas, onde o tempo era perfeito e tudo isso foi colocado sob o nosso domínio. Então, mais do que nos levar a sair daqui essa noite reconhecendo todos os males provenientes da nossa péssima gestão do tempo, ou da nossa péssima relação com o tempo, nessa noite nós somos desafiados sim, como servos de Jesus Cristo, a olhar para esse tempo e entender a necessidade que ele tem de ser redimido, de como eu e você, à luz de quem é Jesus Cristo, como nós podemos olhar para esse tempo e encontrar a redenção nele. Viver esse tempo de forma que Deus seja glorificado. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é redimindo o tempo. Anotou aí? Para depois a gente discutir? Redimindo o tempo. Ezequias idolatrou o tempo ao entender que o que ele de fato precisava era um pouquinho mais de vida. Poxa Deus, me dá mais uns anos aí. E ele ganhou 15 anos. Quase a idade da Thaísa, né? Que está quase lá, mas ainda não. É igual a fé, né? Já, mas ainda não. Brincadeira. Abraão, o grande pai da fé, idolatrou o tempo quando acreditou que a sua idade era impossível ser pai. Já havia passado muito tempo. O tempo já dominava a sua capacidade de ser pai. Então, mesmo com a promessa, ele duvida em idolatria ao tempo. Diversos personagens bíblicos, heróis da fé, idolatraram o tempo. E a Bíblia deixa claro em como eles pagaram um grande preço por conta disso. Nós temos, meus irmãos, continuamente idolatrado o tempo e visto como isso tem nos escravizado, como isso tem nos oprimido dia após dia. Por isso, uma vez que nos lembramos do poder criador de todas as coisas, quando nós nos lembramos quem é o nosso Deus, isso é algo extremamente essencial para a nossa vida, inclusive para a nossa relação com o tempo. Por isso, nos lembrar da nossa posição inicial na criação é algo tão importante, porque domingo após domingo temos falado do reinado de Cristo, o como nosso Senhor é poderoso, o como todas as coisas estão abaixo do seu domínio e como esse reino de Cristo se aplica a mim, como se aplica a você, como se aplica à realidade do mundo hoje. Temos falado sobre como precisamos experimentar já aqui e agora sinais da redenção que Deus tem feito. Redenção que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, que Ele tem feito no mundo a partir de nós. E isso necessariamente, meu irmão, minha irmã, também inclui o tempo. Redimindo o tempo. Espero que até aqui você tenha, pelo menos, entendido a real necessidade que nós temos em redimir o tempo, ou olhar para o nosso tempo como algo redimido. Mas, seguindo algumas dicas dos melhores livros sobre gestão de tempo,
e nos últimos 2 anos, aí, graças à pandemia, né, eu pude ler alguns. Para facilitar essa ação, precisamos partir de uma ação grande, de entender a necessidade de redimir o tempo, e tentar dividir essa ação em ações menores, para que a gente, de fato, consiga alcançar o objetivo de redimir o tempo. Então, o primeiro passo nesse sentido seria reconhecendo quem, de fato, é o Senhor da minha vida. Então, primeiro ponto dessa noite, reconhecer quem, de fato, é o Senhor da minha vida. Porque, enquanto continuarmos olhando para Ele, para o tempo, como um Deus, certamente vamos sucumbir de novo à idolatria. E aqui mora um gravíssimo perigo, porque Ezequias acreditava que vivia uma vida de fidelidade ao Senhor. Ele era um homem de Deus, ele adorava a Deus, ele fazia coisas certas. E ele verdadeiramente tinha feito muitas coisas boas, atestando que ele era um servo de Deus. Mas boas obras, meus irmãos, não são e nem nunca serão um indicador da fidelidade ao Senhor. Vou te dar um exemplo, que daqui a pouco vai começar a acontecer de novo. Não se assuste. Se você não sabe disso, talvez você se assuste um pouquinho. Políticos. O pessoal já começa assim a revirar na cadeira, né? Políticos em época de eleição doam graciosamente geladeiras, televisões, fogões e muitos outros utensílios. E essa ação é inegavelmente uma ação boa, não é? Alguém que tem dinheiro abençoando a vida de alguém que não tem dinheiro. Isso não é uma coisa muito legal? É, irmãos, uma coisa legal? Pode parecer legal. E, de fato, é legal para quem recebe uma televisão, uma geladeira, um fogão. Mas a gente sabe que, na verdade, isso representa corrupção, engano, manipulação. O desejo não é ajudar. O desejo não é fazer o bem. O desejo é fingir, é seduzir, enganar, para poder pegar muito mais dinheiro na frente. Então, precisamos exercitar toda a nossa humildade quando a gente está falando aqui de olhar de verdade para o que é gerir esse tempo, para o que de fato é redimir o nosso tempo. Então, eu peço que você se esforce ao máximo na sua análise do seu tempo nessa noite. Assim, é interessante como se a gente fosse perguntar a um pecador não cristão, né? Porque o cristão, né, eu pelo menos acredito que seria diferente, mas se a gente fosse perguntar para um pecador não cristão se ele se percebe escravo do pecado. Você já tentou fazer isso? Evangelizar na universidade. Se você começar falando, você é um pecador e carece da glória de Deus, você é um escravo do pecado, o que a pessoa vai fazer? Vai rir. Ele não se percebe escravo de nada. Ele está muito livre, muito feliz para viver a vida dele, do jeito que ele quiser. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você olhe para essa questão de escravidão do tempo pela seguinte perspectiva, entendendo qual é o seu papel nessa relação com ele. Porque se eu ou você perguntarmos para um escravo do tempo se ele se percebe escravo do tempo, a resposta vai ser a mesma do pecador. Ele vai dizer, como assim escravo? Eu sou livre. Eu faço o que eu quiser, no tempo que eu quiser, não tem escravidão nenhuma aqui não. Porque essa escravidão é uma escravidão imperceptível. Você já nasceu assim e você nem sequer se dá conta do que está acontecendo. Mas algumas perguntas podem, de fato, nos ajudar a reconhecer se a gente vive nessa idolatria. E eu preciso, antes delas, te perguntar, você está preparado para testar o seu coração? Você está preparado, de fato, para olhar com seriedade e descobrir que talvez você seja um grande idólatra do tempo? São só 2 perguntas. A primeira pergunta é simples, muito fácil de se responder. E ela diz assim, você tem o hábito de usar o seu tempo como justificativa para as suas falhas? Quando algo não sai lá tão bem quanto você gostaria, ou quanto você seria capaz de fazer, seus argumentos costumam ser, se eu tivesse mais uma semana, esse projeto ficaria perfeito.
eu daria conta de um jeito que você não consegue imaginar. Se me der mais tempo, eu poderia te surpreender com o que eu sou capaz de fazer. Se tivesse mais tempo para estudar, eu tinha passado na prova, mas só tinha esse fim de semana. Será que essa tem sido as respostas que você dá para as suas falhas? Que te faltou tempo? Mas, sem dúvida, nem sempre a idolatria nos permite falhar. Às vezes, essa idolatria não vai deixar nem a gente começar a fazer nada. E assim a gente precisa olhar para a segunda pergunta. A segunda pergunta é, preparado? Você tem o hábito de usar o tempo como justificativa para a sua inatividade? Do tipo, eu não cuido do meu corpo por falta de tempo. Eu durmo pouco por falta de tempo. Eu não faço isso, não arrumo a minha casa, não arrumo minha cama, igual a gente falou aqui, né, que Deus é glorificado quando a gente arruma a cama. A gente sabe que na maior parte das casas aí, Deus não é glorificado com isso, né? Porque, né, as pessoas não têm tempo para arrumar a cama, não têm tempo para fazer nada. Eu não faço isso, eu não faço aquilo por falta de tempo. Então, a inatividade, a paralisia, a estagnação também são indícios de idolatria ao tempo. Ou seja, se você se enquadrou, ainda que minimamente, em qualquer uma dessas situações, sinto lhe informar que você está vivendo uma idolatria ao tempo. Ele se tornou um dos seus deuses. E como, sendo o mais sincero que eu posso, meu irmão, minha irmã, nessa noite, como alguém que tem lutado contra essa idolatria, eu posso te garantir que é uma luta extremamente dolorosa. Porque, como eu falei, é uma escravidão que a gente vive desde o início. Então, a gente está tão agarrado a ela, parece tudo tão normal, que você, assim, não vigiou, você está de novo idolatrando o tempo. Pois mesmo quando achamos que já vencemos em alguma área da nossa vida, essa idolatria ao tempo mina em uma outra área. Mas só admitir que nós vivemos sob essa idolatria não resolve a nossa situação. Como o rei Ezequias muito bem soube reconhecer no versículo 2, só existe um a quem podemos buscar para dar fim à nossa escravidão ao tempo. Essa nossa história de hoje, do rei Ezequias, arqueologicamente, né, relacionando com os nossos dias, ela aconteceu cerca de 700 anos antes de Cristo. Logo, Ezequias não conheceu a pessoa em quem sua escravidão se findaria. Ele não conheceu Jesus Cristo, mas ele sabia que em Deus encontraria o socorro necessário naquele momento de angústia. E aqui, até mesmo as músicas mais bregas aí que falam de amor, nos levam à compreensão, e o pessoal lá teve uma determinada situação lá, depois de uma festa, que o pessoal começou a cantar música brega de amor, coisa horrível, né? Assim, tudo, né? Enfim, deixa pra lá. Mesmo essas músicas que falam de amor, nos levam a pensar o quanto a gente vive essa escravidão, compreendendo que apenas um novo amor pode curar aquele amor antigo. Que não seria nada além de substituir uma idolatria por uma pessoa que não está mais conosco, por uma idolatria de uma nova pessoa. Ou ainda, como outros vão argumentar, que a grande saída é aprender a nos amar acima de todas as coisas. O que eu preciso é me amar. Que, mais uma vez, é substituir a idolatria ao outro pela idolatria a você mesmo. Idolatria por outra idolatria. Ou seja, nosso coração verdadeiramente tem um trono, não tenho que argumentar em relação a isso. E ao longo da vida, vamos fazendo um bizarro revezamento de quem está sentado nesse trono. Ora é aquela paixonite lá da adolescência, ora é aquele, sei lá, o carinha lá da boy band, depois é o outro que você conheceu na faculdade, depois é o tempo, depois é o seu trabalho, a gente está sempre fazendo esse rodízio, de maneiras que pulamos de idolatria em idolatria. E muitas vezes forçamos ao ponto de colocarmos diversos ídolos sentados no trono ao mesmo tempo, todo mundo de ladinho para poder caber no trono. Por isso, eu e você precisamos do segundo ponto. Só o primeiro não dá conta de resolver o nosso primeiro.
nosso problema. A única maneira de destronar verdadeiramente um ídolo é através da verdadeira liberdade que emana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso segundo ponto é: só Jesus tem poder para destronar ídolos. Só Ele tem esse poder. Sua força de vontade, meu irmão, infelizmente, por mais bem intencionado que você esteja, não tem esse poder. Sua psicoterapia não tem esse poder. Seu coach da internet, que diz que você vai conseguir, infelizmente, não tem esse poder. Exatamente pelo fato de todos sucumbirem diante desse mesmo processo de idolatria. No fim da história, a proposta vai ser: troque esse por aquele. Só Jesus Cristo foi capaz de vencer, onde ninguém mais suportaria nem lutar. Pense rapidamente em algum dos seus piores pecados, e pelo amor de Deus, não sinaliza nada com seu rosto, que eu quero sair daqui em paz. Pensa nos seus piores pecados, aqueles pecados que você teria vergonha de falar com qualquer pessoa. E aqui eu quero que você seja sincero com o seu próprio coração. Traz à sua memória aquela pior coisa que você fez, aquela coisa que você não aceitaria que outra pessoa dissesse para você que fez. Agora pensa que é bem possível que quando você fez essa coisa, você já conhecesse Jesus Cristo. O que não te coloca numa posição mais fácil. Isso só mostra que conhecer Jesus é importante. Mas conhecer Jesus e achar que você vai dar conta pela sua força de vontade é certeza de fracasso. Porque conhecer Jesus não é suficiente. Só reconhecer a idolatria e saber que Jesus tem poder para vencê-la não fará nem de mim nem de você um vencedor frente a essas idolatrias. Até porque o nosso senso de corrupção, o nosso senso corrupto de vitória nos leva a acreditar que a gente venceu, mesmo quando o resultado saiu pior do que a encomenda. Só porque você terminou feliz, às vezes a gente acha, venci. Como Ezequias saiu daqui felizão, 15 anos de bônus. Venci. Ele não fazia ideia do que ele estava ganhando. 15 anos dificílimos da vida dele. Ezequias parecia ter saído vitorioso, mas foi levado a viver situações completamente terríveis e inimagináveis. Nosso falso senso de poder e controle nos faz trocar a vitória que nos é proposta pelo nosso Deus por derrotas que parecem ter sabor de mel. Afinal de contas, é tão docinho, deve ser muito bom. Se você, meu irmão, destronar todos os ídolos do seu coração, mas ainda assim se colocar viciosamente no trono da sua vida, você continuará vivendo em idolatria. E o resultado desse texto de hoje é o bizarro reinado de Manassés, que recentemente nosso pastor pregou aqui. Um rei que estava disposto a sacrificar os seus filhos, um rei que estava disposto a fazer atrocidades, desde que ele ficasse feliz com isso. E aí eu preciso te perguntar, até quando você vai escolher viver acreditando que tem a ver com o poder das suas mãos? Não, porque enquanto eu fizer, eu vou conquistar. Quando eu conseguir, eu vou ter, então, um retorno tal. Compreender a nossa real necessidade de Cristo é compreender que, embora possamos ser colocados por Deus em posição de liderança, jamais poderemos reinar por nós mesmos. Precisamos da direção de Deus. Então, reconhecer que só Jesus tem poder de destronar ídolos nos leva ao nosso terceiro e último ponto dessa noite. Preparado para anotar? Precisamos nos aplicar diariamente às disciplinas espirituais. Precisamos nos aplicar diariamente às disciplinas espirituais. E aqui eu estou falando de ler a Bíblia com frequência. Ler a Bíblia pela Bíblia, não pelo que você precisa ouvir, mas pelo que ela tem a dizer. Orarmos com regularidade, abrindo o nosso coração como a gente faz com um bom amigo, conversando com Deus.
Falarmos com Deus e, mais do que só falarmos, atentarmos para o que Ele tem a falar conosco. Com tempo, dedicando tempo a esse relacionamento com Ele. Eu sei que nós temos um Deus forte e poderoso, que Ele pode intervir em toda e qualquer situação, meu irmão, minha irmã, não estou negando nada disso não, pelo amor de Deus, porque isso é um fato. A Bíblia diz que o nosso Deus é assim. E é muito bom saber que quando a gente ora em situações de desespero, Deus nos ouve, Deus nos atende, Deus nos socorre. Verdade seja dita que nem sempre esse socorro vai ser do jeito que a gente queria, mas Ele sempre responde. A Bíblia nos diz que Deus se alegra em nos atender, Deus se alegra em nos abençoar, Ele se alegra no relacionamento conosco. Mas viver para além das nossas idolatrias precisa de mais do que reconhecer nossas falhas e reconhecermos que precisamos de Jesus. Precisa ser um assumir posição num novo momento de vida. Assim como precisamos de água num dia quente, e eu sei que tem gente aqui que não bebe água nunca, né? Tem os crente camelo por aí, mas a gente precisa beber água no calor, assim como a gente precisa de alimento diariamente, não dá para ficar muito tempo sem comer. A ideia aqui seria similar a algo do tipo, você tem uma doença extremamente grave, extremamente difícil, que dificulta muito a sua vida, e depois de buscar um atendimento médico, você descobre que existe sim um remédio para a sua doença. Glória a Deus. E aí você pega o seu dinheiro, você vai lá e compra o remédio para a sua doença. Glória a Deus. Agora que você comprou o remédio, você deixa ele lá na sua casa. E de vez em quando dói muito, você vai lá e toma um pouquinho do remédio. Afinal de contas, né, ele funciona. Mas você não faz o uso correto. Você não faz o que tem que fazer. Você só usa o da emergência. Ele vai tirar ali um pouco da situação de emergência. Mas ele não vai curar você. Quais as chances reais de alguém sair curado de alguma doença fazendo isso? Segundo, se tivermos profissionais aí em breve de farmácia no nosso meio, né? Você fazendo o uso do remédio assim, o que você vai fazer é fortalecer os micro-organismos que fazem aquele mal. Então, daqui a pouco, nem aquele remédio serve mais. Tem muito cristão vivendo exatamente a vida com Deus assim. Depois de não... Enfim, né? Depois ele ainda vem e diz que ele não entende por que continua um escravo do tempo. Por que não entende que volta para as mesmas idolatrias? Por quê? Porque tem o santo remédio diante dele e não faz uso. Quer usar só na emergência. Redimir o tempo, no que consiste a minha vida, significa entender verdadeiramente a minha ação no processo de redenção do meu tempo. Remir o seu tempo exige que você entenda o que precisa ser feito. Porque canso de ouvir pessoas dizendo que não tiveram tempo de ler os 5 versículos de devocional que a gente põe ali para cada dia. Que não tiveram tempo de ouvir um áudio de 4 minutos aplicando a vida. Quando, na verdade, maratonaram Stranger Things de uma vez só. É tempo que está faltando? Ou... quando conseguem assistir, e esse aqui eu sei que eu vou, assim, ganhar o ódio, entendeu? Quando conseguem assistir 20 episódios de dorama numa semana. Para quem não gosta é só fazer careta, mas tem muita gente aí apaixonada. Ou ainda, quando não perdem uma vitória do Mengão, afinal de contas está arrasando. Ou perder derrota e empate de outros times por aí. Eu sei que talvez você tenha, de alguma forma, se safado, porque você não vê Stranger Things, você não vê dorama, você não gosta do Flamengo, você não gosta de futebol, mas certamente, apesar de eu não ter citado aqui, você sabe que você idolatra o tempo de alguma forma, que você tem deixado escapar da sua vida tempo precioso. Isso não anula o fato de todos nós estarmos entregando o nosso precioso tempo a alguma divindade pagã, a alguma idolatria do nosso coração, ainda que sejam os vídeos do TikTok, ou do Instagram. Nenhum deles te fortalecerá na hora de enfrentar os desafios da vida. Nenhum deles estará com você quando você realmente tiver algo difícil para enfrentar. Nossa maior idolatria ao tempo se torna escrachada quando até mesmo as práticas que poderiam nos fortalecer, que podem
e são essenciais para a nossa vida, são abolidas em detrimento às nossas verdadeiras idolatrias. A gente diz que não tem tempo para Deus, mas a gente arruma tempo para todas as outras coisas que a gente adora. Ezequias falhou, mas ainda assim ele foi abençoado. Ele não deixou de ganhar os 15 anos. E ele fez uma tremenda lambança com esses 15 anos. E igualmente pode ser que você esteja sendo abençoado por Deus, porque você tem sido idólatra, você tem dado o seu precioso tempo para outras pessoas, para outras divindades, e Deus ainda assim tem te abençoado. Porque isso não quer dizer que Jesus Cristo reina em sua vida. Não é porque você pede algo a Deus e Ele dá, que Ele é o seu Senhor. Pois o próprio rei Ezequias afirma ter uma vida devocional exemplar. Mas, infelizmente, ele olha para isso como se fosse uma vitória particular dele. Olha para o versículo 3. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. É tipo você quando passa um problema e diz, poxa Deus, eu dei o dízimo 12 meses seguidos. Poxa Deus, eu estava na igreja todo domingo e o Senhor me deixou ter esse problema. Se reconhecermos que só em Jesus encontramos liberdade das nossas escravidões e idolatrias, como dizer que fizemos algo pelas nossas próprias forças? Como dizer que a gente fez algo sozinho? Se Jesus continuar sendo aquele gênio da lâmpada mágica, que você só esfrega quando você precisa, você pode acabar mais cedo ou mais tarde, meu irmão, se surpreendendo com a dura realidade de que nunca você conheceu quem era Jesus. Você só tinha ouvido falar. Pois conhecer Jesus precisa nos remeter a um exercício de redenção de todos os aspectos da nossa vida. Isso significa nos colocar diante de desafios atrás de desafios. Conhecer Jesus precisa nos conduzir no desafio de redimir o nosso tempo. Não tem outra forma de vida. Desenvolver um olhar redimido do tempo só será possível quando verdadeiramente nossos corações estiverem centrados na figura de Jesus. De maneira que, apesar do pouco tempo, apesar da nossa finitude, da nossa limitação, Jesus continuará no controle de todas as coisas. Por isso, não se trata de ter mais tempo para fazer absolutamente nada, porque Deus te dá o tempo que você precisa. Significa ter a certeza de que com o seu tempo, você tem glorificado ao seu Senhor, que você tem priorizado as coisas certas na sua vida. E certamente, o tempo que Deus te deu é suficiente para tudo que você precisa fazer. Mas o que você fez com esse tempo? O que você fez com todos esses anos dados gratuitamente para você? Você pode sim, meu irmão, assistir filme, assistir série, você pode se divertir, você pode desfrutar de lazer saudável com a sua família, com os seus amigos, mas se essas coisas encontram tempo e realização em seu coração, enquanto as coisas práticas de devocionais não encontram tempo, você certamente segue sucumbindo em idolatrias. Por isso que eu quero te convidar a recomeçar essa história, a olhar para o dia de hoje como um dia divisor de águas na forma como você olha para a sua vida, para as suas escolhas, para o seu tempo. Pois o nosso Deus, mais do que nos apontar nossos erros, Ele nos chama a assumir uma posição de luta contra os nossos desafios, de luta contra os nossos pecados. Uma luta que nele, eu e você somos habilitados a vencer. E recomeçando essa caminhada com Deus, quero te convidar a exercitar exatamente os 3 pontos que a gente falou ao longo dessa conversa essa noite. Você lembra quais são? Porque eles são o seu desafio, não só para essa semana, mas para a vida, para viver um tempo redimido. O primeiro deles é analisar cada uma das suas escolhas diárias, reconhecendo o que essas escolhas apontam. Quem é o Senhor da sua vida? Se de fato a forma como você escolhe sinaliza que você é um servo, uma serva de Deus. 2, nesse exercício de identificar quem é o Senhor em cada uma das suas decisões, se você identificar uma idolatria em sua vida, você precisa se lembrar que só Jesus tem poder para destronar ídolos. Não adianta você tentar lutar sozinho contra essas coisas.
E Ele continua agindo em nosso favor, Ele continua vindo nos socorrer, independente da idolatria que você admitiu. 3, e então, com seriedade, com compromisso, entendendo a sua responsabilidade nesse processo, se aplicar diariamente às disciplinas espirituais. Dessa forma, redimir o seu tempo será uma expressão de que a vontade de Deus tem se cumprido na sua vida e na sua história. Viva para a glória de Deus, viva confiantemente de que tudo que estava ao seu alcance foi feito, você fez o seu melhor, você se dedicou e você usou o tempo para a glória de Deus. Viva olhando para o tempo como uma preciosa dádiva de Deus, algo que Deus te deu, colocou nas suas mãos gratuitamente. E Ele não deu para mim, não deu para ninguém mais, Ele deu para você. É mais ou menos como a imagem daqueles servos descritos por Jesus ao receberem os seus talentos. Receba esse tempo, use esse tempo que Deus te deu, invista esse tempo e prepare-se para prestar contas ao seu Senhor, porque Ele está às portas de voltar e Ele vai voltar. E aí você vai ter que dar para Ele todo o relatório do que você fez com esse tempo. Se Ele te escravizou, ou se você colocou Ele para trabalhar em função do reino. Que, diante dessa história do rei Ezequias nessa noite, diante dessa convocação a redimir o tempo, você entenda que é possível viver mais de Deus na sua vida e na sua história, mas não do jeito que você tem vivido. É preciso descobrir novas idolatrias, destroná-las da posição que elas assumiram e buscar em Jesus recomeçar tudo de novo, a partir desses 3 pontos, dia após dia, reavaliando nossas escolhas, identificando idolatrias, destronando as idolatrias pelo poder de Jesus Cristo e vivendo dia após dia com práticas devocionais. Você pode fechar os seus olhos? Santo Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque assim como Ezequias, a gente te ama, Deus, a gente realmente sente prazer em estar na tua casa, a gente sente prazer em estar com os nossos irmãos. É tão bom, Senhor, ouvir que o Senhor é o mesmo Deus capaz de dar tantos anos a um homem morto, a um homem moribundo. Saber que o Senhor nos atende, saber que o Senhor nos socorre. Mas, Deus, o nosso coração em sua corrupção tem se perdido. Dia após dia, Senhor, a gente admite novas idolatrias. Dia após dia a gente se perde nas nossas decisões. Senhor, nós precisamos da Tua direção. Tem misericórdia, Senhor, e ajuda-nos a sermos alimentados pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não negociarmos o nosso tempo de dedicação ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a oração como algo precioso na nossa história. Ajuda-nos, Senhor, a abrir mão de tanto lazer e tanta procrastinação, em tantas coisas, Senhor, que a gente considera preciosas. E desfrutar do que há de mais precioso nessa vida, que é um relacionamento saudável contigo. Ajuda-nos, Senhor, a nos dedicar à leitura da Tua palavra. Ajuda-nos a nos dedicar, Senhor, a ouvir a Tua voz através de pregações e devocionais. Ajuda-nos, Senhor, a nos empenharmos em orar, para colocarmos para o Senhor as nossas angústias e as nossas necessidades. Para que assim, Senhor, nós sejamos pelo Teu Santo Espírito fortalecidos a não mais sucumbir diante de idolatrias. Que assim, Senhor, o Senhor realmente nos capacite a viver uma vida onde no dia final poderemos apresentar, Senhor, diante do Senhor tudo o que fizemos com o tempo precioso que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém.